Olá, gente, forte abraço. Está começando mais um debate esportivo aqui no Sublinhado. Eu, o Will Ferreira, que para quem acompanha as redes dele, enfim, esteve num jogão de bola, né? Vitória do Corinthians sobre o Inter 4-2. Tô tentando recuperar a voz ainda, tá meio baleada, mas valeu a emoção de mais uma vez estar na arena, na Neoquímica Arena. Meu 10º jogo lá e eu nunca perdi. Olha só, os 10 contra o Inter. Não, contra o Inter foram só 2. Só dois. Mas assim, foi um passeio com a família também, né? Sim. Não foi exatamente só para o jogo? Não, eu aproveitei, né? Eu sempre digo assim que quem pode junta o útil ao agradável. Então, já que eu tava passeando, vamos aproveitar assistir um jogo, vamos conhecer lugares divertidos e interessantes em São Paulo, cultura, que é importantíssimo. Fui conhecer o Museu do Ipiranga, então tem muita coisa legal em São Paulo para conhecer também. Lances polêmicos, né? Mas assim, dá para equilibrar dentro de um razoável que aconteceu ali, né? Na verdade, assim, de quem tava lá, quem acompanhou o jogo, eu acredito que assim, o problema maior foi assim, o árbitro é muito fraco. O árbitro da partida era muito fraco. Ele tentou, no primeiro tempo, poupar os cartões e aí no segundo tempo ele se perdeu. Porque ele praticamente teve lances no primeiro tempo, que os jogadores do Inter, jogadores do Corinthians podiam estar amarelados, ele evitou, e no segundo tempo ele abriu a carteira e distribuiu o cartão para todo mundo. E nesse ponto ele começou a se perder. Um caso, a falta do Bruno Henrique. O Bruno Henrique tomou 2 cartões amarelos e naquela pressão de tipo, agora eu posso dar, ele acabou dando cartão amarelo e expulsando o Bruno Henrique. E eu acho assim, eu não considero que o juiz influenciou no jogo, porque cometeu alguns erros a favor do Inter e outros a favor do Corinthians. O Corinthians fez 6 gols e 2 foram anulados, então o Corinthians precisa fazer 6 gols para valer 4. E eu acredito que o Inter teve momentos muito bons, principalmente no final do primeiro tempo, e o Corinthians, quando jogou com um a mais, teve a eficiência que não tinha tido até então com o Dorival de aproveitar as oportunidades. O que confunde um pouco, assim, para os colorados, ou para os não corintianos, ou para os corintianos que também, como você, que o juiz foi fraco, enfim tal, mas não é o caso teu, mas principalmente os colorados que estão chiando, e a direção do Inter fez nota, confunde muito essa questão, nós ganhamos o primeiro tempo de 2-1. Pois é. E foi de virada? Na verdade foi assim, Não, foi de virada, não? O Corinthians abriu o placar. Aí confunde o Williams, internautas, exatamente o seguinte, mas nós ganhamos o primeiro tempo, pra quê? Fizeram nós perder o jogo depois. Não é assim, o jogo acaba lá no fim do segundo tempo. Exato. Aí confunde um pouco isso aí. Azar do Inter, que estava ganhando de 2-1 e fora de casa não conseguiu segurar. Exato. Não que teria que segurar contra um Corinthians lá. E aliás, o Corinthians com um técnico novo, mordido pela goleada contra o Flamengo, então assim, tu não pode analisar um tempo. Não, e assim, o Inter, como eu falei, se a gente pegar só o primeiro tempo, o Corinthians teve 30 minutos de melhor futebol. Quando o Inter mudou a tática, puxou o Thiago Maia pro meio, ele começou a jogar melhor, começou a ocupar esse lugar do campo, começou a ser melhor, botar mais pressão no Corinthians. O Inter virou o placar e foi pro segundo tempo motivado. E o Corinthians, com certeza, com a pressão de 44 mil pessoas, não ia deixar barato. O Corinthians começou a pressionar. Quando o Inter perdeu um atleta, aí foi ataque contra a defesa. Então o Corinthians martelou. O atleta, né? Exato. O Alan Patrick foi, não foi? Que foi expulso o expulso sim. O Bruno Henrique. Isso. Mas o Alan Patrick também saiu. Um fator importantíssimo e é uma grata surpresa para quem não é colorado. O Bernabé é um baita de um jogador. E ainda aproveita a oportunidade de jogar com a Avenida, que é o Mateuzinho e o Hugo. Nós temos laterais muito fracos. Mas assim, tipo, o que deixa... E o Yuri Alberto acordou vendo o passarinho azul, né? Não, e o Yuri Alberto fez 4 gols, valeu 3. E assim, o Yuri tem uma questão que muita gente brinca, que ele é meio pai do Inter. Tipo, toda vez que ele encontra o Inter, ele faz gol. Então, acredito que ele é um cara que, quando acorda e sabe que vai jogar contra o Inter, ele se motiva diferente. O Inter que já começamos assim, já vamos analisando, pega o Botafogo no domingo e no Rio, né? E o Botafogo acabaram de pichar o muro lá, perguntando pro dono da SAF lá, que quando é que o tio Sam vai agir, né? Tá pichado o muro do Marechal é Marechal? Acho que é Marechal. Enfim, é isso. Assim, o problema do Inter é essa... Não é no Marechal, é no Newton Santos. Newton Santos é o estádio. Picharam os muros. Deve ser lá na sede social do Botafogo. Isso.
O que acontece? O Inter, o maior problema para o Inter é essa série de jogos fora de casa e jogos contra times grandes e decisivos. Ou seja, agora nessa semana ainda tem o Atlético Nacional, né? Na Colômbia. Atlético Nacional, então. Na Colômbia, que se perder pode estar dando adeus para a Libertadores. E depois um Botafogo também, que é um time que está mordido, é um time que jogando no campo deles lá, que é sintético, é diferenciado e pode ser um problema para o Inter. Mas eu acredito que assim, se o Inter jogar completo, é um time muito forte. O que eu vi muito Colorado preocupado é que o Alan Patrick saiu substituído com possibilidade de lesão. E hoje o diferencial do Inter é Alan Patrick e Bernabé. Wesley andou sumido na partida. Estamos falando de Alan Patrick dependência, né? Pois é. Agora, ainda é a 7ª rodada do Brasileiro, então... poxa, tem gente que diz, não concorre mais ao título, né? Até porque o Palmeiras ganhou do Vasco forte, calma. Fica difícil, mas assim, eu acho que o Palmeiras não vai ficar nesse patamar o tempo inteiro. O Flamengo já perdeu pro Cruzeiro, que não é anormal perder Cruzeiro em Minas, então... eu não vejo, até porque lá no começo da nossa conversa, antes do Brasileiro, o Botafogo com reais possibilidades ou favorito contra o Inter no Rio, não vejo. Então tem que esperar a tal da 11ª rodada. E eu acredito que assim, o Flamengo, ele também está sofrendo com essa questão da série de jogos, sempre jogos importantes. E o Flamengo também tem uma questão que o Flamengo, quando ele não foca na partida, que eu senti que o Flamengo achou que contra o Cruzeiro ia ganhar ao natural, sem fazer força. E isso prejudicou o Flamengo, porque o Cruzeiro estava mordido, o Cruzeiro estava motivado até com a saída do Dudu. Então eu acredito que assim, esse Brasileirão não dá para jogar com meia bomba, não dá para jogar com meia força, tem que jogar sempre no limite. Se não jogar no limite, tu perde. E perde para grande, perde para pequeno. O Bahia conseguiu ganhar do Palmeiras no Allianz Parque. Então, tipo assim, só acho que o problema de deixar o Flamengo ou o Palmeiras desgarrar é que são times que, além de financeiramente ter poder de compra e repor as peças que perder, tem a questão de que eles não são times que perdem várias seguidas. Eles perdem uma, ganham 3. E ele tem mais qualidade em grupo para ficar jogando essas competições paralelas, né? Você é sócio do Corinthians, não? Eu fui sócio do Corinthians por 5 anos e agora não. Quanto você pagou para assistir esse jogo Corinthians Inter? Dessa vez eu consegui, junto a um amigo meu de São Paulo, ele é fiel torcedor, eu consegui comprar no nome dele, eu paguei R$130. Isso lá é um preço bom lá? O melhor, os preços mais baratos lá, quem olhar para a TV, ao lado esquerdo fica as torcidas organizadas, ao lado direito ficam a popular, que é atrás dos gols, e dos dois lados ficam os mais caros. Tinha mais barato que 130. Isso, então. O preço mais barato, quem é sócio torcedor e pegar norte e sul, consegue pagar ali por R$60, R$50. Aí é um preço bom. E quem não é sócio torcedor e acabar comprando de última hora, pode acabar ficando só com entre aspas, o melhor lugar do estádio, que é mais caro, que pode chegar a R$280 o ingresso. Para assistir meio seguido é complicado, levar parente, família, né? Bom, você avisou por lá que eu estarei dia 6 de junho lá no show do José Augusto, não? Eu avisei São Paulo para deixar as portas abertas aí que o Feijó tá chegando. Aliás, eu já estive algumas vezes em São Paulo, mas assim, passando de aeroporto para aeroporto, né? Fazendo escala. E agradeço as tuas dicas lá, que você tá sempre lá, mas menos a de assistir o jogo do Corinthians. Tá? Ele vai assistir qualquer jogo, qualquer torcida vá assistir no estádio, que é uma emoção. Eu imagino que é um conforto, né? O metrô chega lá, tudo, sim, né? Na porta. Mas tudo bem, vamos lá, o negócio vai ser o José Augusto, nada de Corinthians. Aqui, ó, vamos falar então do Grêmio, já que falamos do Inter. No seguinte aspecto, eu vou introduzir assim, ó, já que eu disse que tem que cuidar, que campeonato iniciando, ainda é campeonato iniciando, mesma coisa, o Santos está rebaixado. Não, o Santos não está rebaixado, gente. 3 pontos tira. O Grêmio já se safou, o Grêmio agora vai pensar no Libertadores, menos 3 pontos abaixa. O Grêmio, o início do segundo tempo do Grêmio, minha Nossa Senhora, assusta. Até, tá o Mano Menezes, tá o Felipão, o problema é que também não saiu ninguém, não entrou ninguém. Tu vê o Gemerson sair jogando, aí tu vê não sei quem ali e tal. E aí você até fica faceiro com o início de jogo, né? Tá equilibrado contra o Santos. Eu já tô faceiro e equilibrado contra o Santos.
Aí o começo do segundo tempo e o Santos 15 minutos, 20 minutos com a posse de bola. Lá na arena, de novo vazia. Me assusta, isso me assusta. O que eu acompanhei foram os melhores momentos do jogo do Grêmio e muito comentário, tanto de jornalistas quanto de torcedores do Grêmio. Eu senti um misto de alívio pela vitória e da sensação de que o Grêmio está jogando só o básico do básico, que foi aquilo que eu falei recentemente. Jogar o básico do básico no Brasileirão atual é pouco. O Grêmio aproveitou a oportunidade, fez o dever de casa contra o Santos, que não é morto ainda, mas está em péssima situação. Então os 3 pontos obrigatórios para o Grêmio, só que também não dá para depender tudo do Bright White, né, o atacante. Coitado, tá lá isolado na frente, é balão para frente, você que se vire, você que resolva sozinho. Eu acho que é pouco. O Grêmio tem que pensar em reforçar o meio de campo. Você diz, né, que o Santos é morto, quase, né? Mas ele tem um Soteldo. Eu queria que o Grêmio estivesse nessa condição de o Grêmio é quase morto e tivesse Soteldo. Sabe? Para ter alguma coisa assim que possa vir a resolver, mesmo que seja para escapar do rebaixamento lá na penúltima rodada. O Soteldo é um cara que pode fazer isso. Sim. E eu não vejo, sabe? O Soteldo é um cara que eu considero assim, ó, é um jogador muito habilidoso, rápido, pensa rápido também. Só que, agora eu vou ser sincero. Eu não acredito que vai botar defeito no Soteldo. Não, eu acho que o Soteldo é um cara que é muito individualista. Ele pensa primeiro nele, no show que ele pode dar e depois no que ele pode oferecer. Tá, mas de 11 jogadores, no caso 10 de linha, não pode ter um assim? Mas se tu jogar só pra ti, tu perde a oportunidade de um gol porque tu ficou driblando enquanto o teu atacante estava sozinho na área. Quando tu vai dar o passe, ele tá marcado. Um exemplo, tu sentiu na pele com ele jogando pelo Grêmio. Ano passado ele estava no Grêmio, né? Quantos jogos ele decidiu pelo Grêmio ano passado? Não, mas eu não tenho crítica em relação ao Soteldo no Grêmio. Ele me deu alegrias. Mas, tipo assim, olha de ver exatamente essa pegada individual. Mas olha a posição que o Grêmio terminou. O Soteldo sozinho também não resolve. Eu acho assim, o Soteldo não é ruim, não é um jogador que se joga no lixo. Mas eu acho que é muito caro pro tudo que ele oferta pro time. É a mesma coisa que que o Santos fez, um péssimo investimento no Tassiano. Cara, o valor que o Santos está gastando pro Tassiano, que veio do Bahia. Pô, mas ele não, como assim? No Bahia ele... Pois é, e agora ele não consegue... Eu acho que é uma questão de grupo. E às vezes não consegue ser titular. Então, eu digo assim, ó, não digo que o Santos, que é de se desprezar. Toda vitória é importante. Às vezes, vou dar um exemplo bem claro na cabeça de vocês. O São Paulo é um time invicto do Campeonato Brasileiro, mas tem 6 empates e 1 vitória. Tá atrás da maioria dos times. Então, empatar não resolve. Então, quando tiver a oportunidade de ganhar, 3 pontos contra Santos, Bahia, Ceará. Se tu perde pro Inter, mas ganha do Ceará, são 3 pontos iguais. O Soteldo tá na minha seleção do Campeonato Brasileiro. Hoje? Não. Do ano passado, deste ano, do ano retrasado. Claro, não na seleção dos 11, talvez, mas sim, tu tem que formar uma seleção com 20 e poucos, né? Os reservas de cada um, o Soteldo tá na minha seleção. É o tipo de jogador que eu gosto, mas respeitando a tua opinião, né? O Grêmio que joga, atenção, no sábado, o Grêmio pega o Bragantino em casa. Aí o Grêmio também tem que se ferrar. O Grêmio vai ter uma sequência, o Santos, que tá lá embaixo, fez a goleada, que o Mano Menezes falou, de 1-0. E aí vamos pegar o Bragantino para fazer 6 pontos em casa. E o Bragantino é quem hoje? Ele tá empatado com o Palmeiras na liderança, só que perde pelo saldo de gols. Palmeiras 16, Bragantino 16, aí o Grêmio tem que também se benzer. Mas, é aquilo que eu falei, nós estávamos falando aqui antes de começar a gravar, eu acho que o Bragantino é uma surpresa, eu acho que o Bragantino tem muita gurizada boa, no sentido bom, nota 7, 8, não são craques, são bons. É um grupo uniforme. Exato, é um grupo equilibrado e sem vaidade, isso é importantíssimo. Eu acho que às vezes tu ter craque e não ter um grupo, não ter vaidade é importante. E o time do Bragantino diz assim, todos os jogadores são nota 7, 8, 7, 8, 7, 8. O que eu não sei é se o Bragantino tem gás para ir até o fim desse jeito. Eu botei ele como um dos possíveis rebaixados antes do campeonato,
mas hoje eu considero que o Bragantino vai ficar no meio de tabela. Ele não vai aguentar essa pressão até o final. Não. Então é a chance porque quem vem por trás ali tá louco, né? O Flamengo, o Cruzeiro eu não acredito. É capaz do Bragantino terminar na frente do Cruzeiro. Mas vem o próprio Fluminense, que com o Renato, olha aí, ó. O Internacional, né? Enfim. Mas eu acho que assim, é um jogo que o Grêmio, olhando agora na tabela, dá um certo receio. Mas é um jogo para ganhar motivação. Se o Grêmio ganha do Bragantino, o Grêmio para de olhar para trás e começa a olhar para frente no campeonato. Aí não é o Bragantino, ganhou do vice, né? Exato. Aí é do vice. Então é isso. Vamos analisar os demais? Antes como é que fomos no Bookmaker aí da... Mais uma vez eu dancei. Antes de você viajar. Mais uma vez eu dancei. Eu agora, de cabeça, não sei. Eu acho que quando eu perco, eu esqueço do placar, mas tu ganhou novamente a rodada dos palpites. 6x3? Tá na hora de começar a recuperar. O outro foi 5x4. Eu acho que foi 6x3 ou 6x4, uma coisa assim. Mas tu ganhou de novo dessa vez. Mas eu vou recuperar, vou começar a ser mais lógico e menos torcida. Na verdade eu fui que nem o Corinthians, eu fiz uns gols a mais, mas não valeu. A chance que teve aproveitou. Mas não é fácil, porque assim, agora a Loteca, né, que eu faço em parceria com meu amigo Minosso da Mega Loterias, nós fizemos junto, a Loteca, 2 volantes sempre. Parece fácil, né? 50% a 60% dos acertos. Porque, claro, mistura alguns jogos internacionais ali, mas o brasileiro tá difícil de você. Tu não sabe se o Ceará jogando fora, você vai colocar no time da casa um ponto, né? Vai colocar coluna 1 com o Ceará jogando. Não, daqui a pouco o Ceará jogando fora contra qualquer um vai complicar. Então, assim, você sempre tem que fazer um joguinho um pouquinho mais caro e colocar alguns duplos ali. Eu brinco que qualquer aposta, até essas bets, esses sites de aposta, por rodada tem no mínimo 2 surpresas. Então às vezes é bom dar uma arriscada ali no meio, ali, dizer, ó, aquele time que tem muito para ganhar, dá um empate, aquele time que, não, esse nunca perde em casa, uma hora vai perder, então tem que olhar esse lado também. E para fechar, como a gente fez com o Inter, o Grêmio também jogando no meio de semana, a gente só não vai citar horários, nada e tal, porque né, esse programa está sendo gravado agora, são 12 horas e 35 minutos, meio-dia 35 da terça-feira, dia 6, e o pessoal vai assistindo depois, né? Ele vai pro ar pela primeira vez nas primeiras horas já desta terça-feira. Mas só para dizer que o Grêmio vai jogar fora, né? Vai jogar no Peru, em Lima, e já joga sábado pelo Brasileiro, olha só. Não ajeitaram para jogar no domingo, daí... Mas eu acho que o Grêmio, nesse jogo fora de casa, o Grêmio vai sobrar, porque o grupo, assim, o grupo que o Grêmio pegou na Sul-Americana, eu diria que era um grupo que o Grêmio chegar com sobras na liderança. Então eu acredito que lá fora o Grêmio garante a classificação, se bobear vai jogar com o time em reserva, ouvir boatos para jogar com o time em reserva, e volta para o Brasileirão com foco total contra o Bragantino. Vamos lá, os outros jogos do fim de semana, apesar de estar distante, vamos fazer rapidinho aqui, mas já vendo pela classificação, né? O Fortaleza, que é cadê o Fortaleza? Que é o primeiro que cairia hoje contra o Juventude, que acaba de perder em casa para o Atlético. Então o Fortaleza tem 7 pontos, é o 16º. É, 17º. 17º, primeiro cara, isso, 16º escapa. E o Juventude, vamos procurar o Juventude em cima dele com 7 também. Daí é jogo pro Fortaleza, né? Fortaleza vai tirar a forra porque está precisando. O Vojvoda já está tirando leite de pedra faz muito tempo. Ou o Fortaleza acorda, ou esse ano vai cair. Se não acordar logo, aquele Fortaleza que eu achei que podia estar surpreendendo, hoje está fazendo o papel do Bragantino, está lá embaixo da tabela. O Mirassol pega o Corinthians também no sábado, vamos lá. O Corinthians tem 10 pontos no meio da tabela. E o Mirassol está também ali próximo. Também é um dos primeiros que não cai aqui junto com o Juventude, com 7 pontos também. É um jogo que eu acredito que assim, o Corinthians já pegou os times mais difíceis do campeonato. É a hora do Corinthians fazer a gordurinha. Vai jogar com o time titular o Corinthians? Vai jogar com o time titular. Não vai colhar, não vai ganhar assim, vou ganhar com 2, 3 diferenças. Não, vai ganhar. Vai dar mas nós, torcedores do Corinthians, estamos acostumados com goleada de 1-0, então se ganhar 3 pontos de 1-0 ou de 10-0, é 3 pontos, mais importante. Só para então voltar aqui a Grêmio e Bragantino, a gente já falou que o Bragantino no segundo, e o Grêmio está com 8 pontos e com a vitória do Atlético Mineiro, o Grêmio deu uma queda, está perto da zona de rebaixamento. Vitória e Vasco ainda no sábado, o Vasco da Gama, vamos ver, mais um com 7 pontos, né? Tá na fila ali entre entrar ou não na zona do rebaixamento. Se a gente pegar, na verdade, a tabela aí, tirando
o Palmeiras, o Bragantino e talvez o Flamengo nessa brincadeira, numa rodada para outra, tu pode ganhar 5, 6 posições, tá muito embolado ainda. Tanto é que o Vitória, adversário do Vasco, tem 6 pontos, tá na zona de rebaixamento, mas pode sair bem aqui. E se ganhar, daqui a pouco troca de posição com o Vasco, que também pode entrar novamente para a zona de rebaixamento. Mas não acho que o Vasco perca mais uma não, viu? O Vitória na Bahia, eles são difícil de... Mas eu diria, se não fosse apostar agora, que daria um empate nesse jogo. Flamengo e Bahia. Alguém citou hoje que o Flamengo tem Al Nunes, campeão lá contra o Liverpool em 81, 3-0 e tal, né? O Nunes disse que o Flamengo vai crescer no Mundial de Clubes com chance de conquistar o título. Então o Flamengo pega o Bahia, o Flamengo que é o terceiro e o Bahia que... Cadê o Bahia? Eu não entendo a minha própria letra e estou pedindo pro Williams ajudar aqui. Bahia tem 12. Tá atrás do Flamengo. Tá bem, o Bahia tem entre os primeiros ali. Eu digo assim, ó, que o Bahia... O jogo vai ser no Rio. Então acho que o Flamengo ganha esse jogo. Não digo com facilidade, porque o Bahia sempre é uma carne de pescoço para jogar contra qualquer time, tanto que ganha do Palmeiras no estádio do Palmeiras. Mas é um time que está parecendo um eletrocardiograma. Uma hora sobe, depois desce, depois sobe, depois desce. E eu acho que o Flamengo ainda é favorito para ganhar essa partida. Também. Vamos pro domingo, Sport e Cruzeiro. O Sport é lanterna e assim, não tá jogando bola, esse que é o problema, né? E o Cruzeiro com uma moral... o Gabigol fez gol, mas não foi de pênalti, foi de rebote. Até isso ele quis dar uma forcinha pro Flamengo, não deu, sobrou rebote usado. Jogo pra empate que não, Williams. Eu acho que assim, o Cruzeiro tá motivado, agora tirou um peso das costas que era Dudu. Infelizmente o Dudu largou a bola praticamente, porque assim, o que ele fez com o Cruzeiro eu acho que foi muita sacanagem. Ele assumiu, ele e o empresário dele assumiram que o importante no Cruzeiro é ganhar o salário, independente se tá jogando ou não, é ganhar salário. Pô, se tu é um jogador profissional e tu só pensar no salário, você não é profissional. E eu acredito que o Cruzeiro agora mais leve vai jogar com mais vontade quanto eu acho que o Cruzeiro consegue roubar uns pontinhos lá. Se bobear, pode ter ganhado do Sport em Recife. Quem é que tá anunciando o Dudu hoje? O Atlético Mineiro tá muito próximo de fechar. Parece. Já fechou? Anunciou o Dudu. Então. Mas vamos lá então. O jogão da rodada Palmeiras e São Paulo, Palmeiras líder. E o São Paulo naquela de sempre, né? Tá lá com 9 pontos, junto com o Inter, na segunda parte da tabela. É um time que não perde, mas não ganha também, empata mais do que joga. Mas não é vitória pro Palmeiras que não, eu acho que é empate. Mas os São Paulinos eu tô sentindo que eles estão com medo de que a virgindade deles no campeonato vai acabar contra o Palmeiras, hein? Eu tô achando que sim também. Outro jogo bom, hein? Atlético Mineiro e Fluminense, a gente já citou o Atlético Mineiro, tá na metade da tabela, e o Fluminense é o quinto colocado, jogando de bola, que aqui é pra testar o Renato Portaluppi mesmo, né? Tá na hora de pegar times que vão... Eles conseguiram ganhar do Corinthians na Arena também, mas assim, eu acho que o Fluminense é um time bom, um time organizado, um time homogêneo, mas também não vai sonhando tão alto assim também. Não sonha com um título, não. O Fluminense não dá pra sonhar com um título. Mas uma vaguinha na Libertadores dá. Internauta, fique aí com a gente já. 1 minutinho e meio, nós vamos passar vamos sair do brasileiro, tá bom? Tem esporte local. Botafogo e Inter, a gente já citou o Internacional com 9 pontos na metade da tabela. E o Botafogo... Eita! O Botafogo... Tá lá com 8 pontos. 8 pontos. O Botafogo tá com a mesma pontuação do Grêmio, credo, vó. Mas é jogo pro Botafogo, né? Eu acho que assim, o campo é o ponto positivo do Botafogo. O time não. O Inter jogando com os titulares é mais forte que o Botafogo. É difícil o Inter perder 2 seguidas. Pois é. E o Inter tinha a previsão de fazer... Se o Inter quer sonhar com alguma coisa, o Inter teria que fazer entre esses 2 jogos, Corinthians e Botafogo, no mínimo 3 pontos. Então 3 já não vai ganhar contra o Corinthians, quem sabe consiga esses 3 contra o Botafogo. Eu acho que o time do Inter é melhor que o Botafogo, eu acho que é empate ou Internacional nessa partida. Mas tem a pressão da torcida, né? Que o Corinthians tinha contra o Inter, a pressão, agora o Botafogo tem. E Santos e Ceará. O Santos é o penúltimo e o Ceará tá bem, ó, lá na frente do teu Corinthians, inclusive, com 11 pontos. É jogo complicado pro Santos de novo. Com o Pedro Raul fazendo gol, que a gente não consegue entender de onde saem esses gols, porque quando jogou pelo Corinthians não fazia gol nem sem goleiro, agora tá fazendo um gol atrás do outro. Do Yuri Alberto tu entende dos outros, né? Tá bom assim de Campo de Brasileiro? Eu acho que o brasileiro tá bom. 25 minutos já, daí temos mais 5 minutos. A minha felicidade por vários aspectos, mas principalmente por dar uma volta por cima no Estadual Série Ouro e goleando
E goleando em clássico. A Chapecoense não tem ganho aqui em Concórdia ou do Concórdia no campo e parece que vai ter uma leva de sequência também no salão. A CF 7, Chapecoense 1, no caldeirão do antigo SESI lotado. Coisa linda. Não, eu sempre acompanhei desde de criança o futsal e eu fico muito feliz em ver esses resultados. Teve anos aí que o Concórdia teve umas campanhas muito magras, mas eu acho que assim, esse jogo é um jogo para motivar. É um jogo para dizer assim, olha pessoal, a gente pode mais. Se o Concórdia pegar esse embalo desse jogo, desse clássico, e continuar o estadual lutando com hombridade, com força e buscando algo mais, eu acho que o Concórdia para a próxima fase, daqui a pouco se classificar, pode ir bem mais longe. Não dá o título, mas bem mais longe do que se esperava no começo do campeonato. Tomara. Pelo menos não ficar naquela assim, sabe? Ficar lá em último e não cai, porque não cai ninguém, o penúltimo não cai, né? Então, pra frente. Agora, o calendário do futsal também anda um pouco complicado. A Chapecoense tem a Copa Santa Catarina e tem o Brasileiro. E o Brasileiro vai começar logo, em maio, jogo em casa contra o Paraná Clube. A camiseta do Paraná Clube mesmo, sim, Paraná Clube. Sim. Então tem tudo isso. Qual é o foco que você vai dar, né? E se não der um foco no Brasileiro ali, meu Deus do céu, né? Aí complica. O Sub-20 do Concórdia já jogou 5 partidas. A mais recente nesta segunda-feira perdeu para o Figueirense por 4-2, estava perdendo até nos acréscimos 4-1, fez o gol de pênalti, né? Amenizou um pouco, mas assim, não vai se classificar, né? E se classificou só os 4 primeiros. E vem aí mais uma rodada, que vai ser a sexta, em casa contra o Criciúma. O Criciúma papa tudo em todas as séries, em todas as bases. Eu não estou acompanhando, Williams, internauta. O meu receio aqui é você não formar ninguém. Não quer dizer que está perdendo, não tem jogador bom, não é isso, mas é mais difícil de chamar atenção. Não, dias atrás a gente tinha comentado aqui que agora, esse momento entre entre o estadual e a Copa Santa Catarina, era momento de dar força total na base para formar jogadores com 2 objetivos. Primeiro, ter uma base para jogar o estadual do ano que vem, base do profissional para o ano que vem, e daqui a pouco formar um ou outro jogador que se destaque e que seja uma peça para venda. Daqui a pouco pode conseguir ganhar um dinheirinho. Mas assim, os resultados são desanimadores. Deixa eu retirar e reformular, né? Só perdendo não, tem 2 empates e 3 derrotas. Pois é. Tem 2 empates, mas não ganhando, né? Então é um resultado que assim, além de desmotivar quem acompanha, desmotiva quem joga também. Porque tipo, perde a visibilidade. A atleta pensa sempre quem está me vendo e onde eu posso chegar. Quem está perdendo, ninguém dá bola. Quem está ganhando, sim. Então é hora de começar a virar essa chave. Quem sabe sábado, às 3 da tarde, no Domingos Machado de Lima, contra o Criciúma. Aí, no próximo debate que a gente já... Não que a gente vai analisar por resultado só, né? Mas dá para mudar um pouco o discurso aí. Chapecoense está bem, tá? Venceu em casa agora, mais recentemente, o Criciúma, que é um clássico, e está na frente de quem? Do Furacão. Atlético Paranaense. O Atlético, não por nada, o Atlético Paranaense me toma 4 do Botafogo de Ribeirão Preto em casa. Nossa. Não, e é assim, Botafogo de Ribeirão Preto é um time bem limitado. Nos últimos anos jogou a Série B com foco total em não cair para C. E tu tomar 4 do Botafogo... É sintomático. Tomar 4 do Botafogo, agora não sei o que, porque eu também não acompanho, mas desanimador. Tem coisa. Exatamente. Não pode? É difícil. Tá bom. E o Ipiranga é aquela, né? Venceu o CSA, Ipiranga é melhor que o Grêmio, né? Eu mesmo escrevi no meu Instagram lá, @MarcosRFeijó. Claro que é uma coisa bobo escrever isso aí, mas parece... Pro momento, o Ipiranga é melhor que o Grêmio. O Grêmio perdeu pro CSA, o Grêmio ganhou do Ipiranga. O Ipiranga ganhou do CSA. É um círculo vicioso, tipo, o Ipiranga perde pro Grêmio, que perde pro CSA, que perde pro Ipiranga. O problema é o seguinte, né? O Ipiranga tá em 8º, normalmente fica em 8º e segue em 8º até o final, se classifica em 8º, aí tu pega lá o primeiro, depois, até tu passa, mas daí tu pega o segundo normalmente, então... mas enfim, menos mal, né? Sim. Não, o Ipiranga no futebol de campo, na Série C, é mais ou menos que nem o Corinthians Futsal foi em vários anos. É aquele time que morre na praia. É aquele time que chega lá, tu diz assim, falta uma vitória para subir e essa vitória não vem. Então, ou o Ipiranga começa a aproveitar as oportunidades, fazer os pontinhos ali, se não classificar entre os 8, pelos times que jogam a Série C,
é um mau resultado. Eu acho que o Bragantino tem time para estar entre os 8 primeiros. Tá bom. Tá bom? Eu acho que sim. O Ancelotti vem ou não vem? Disse que o Real Madrid se meteu na conversa, ele não vem, mas agora já ouvi falar que a filha dele andou postando Alô Brasil, estamos chegando. Boa. Eu acho que ele... eu não sei, é aquela famosa história do sair da zona de conforto. Se ele vier, isso sim é sair da zona de conforto. Eu sair de um Real Madrid para vir treinar a seleção no atual momento... Eu vou te dizer, eu prefiro o Jorge Jesus. Eu preferi o Abel Ribeiro, porque aí atrapalhava o Palmeiras. Viu, porque não o Vovôdia furar o olho do Fortaleza lá, que já não tá numa situação tão... Mas esse é um problema, assim, se a gente for olhar rapidinho pelo Brasileirão, é que o Fortaleza é um time que tem torcida local e não tem tanta visibilidade na mídia. Mesmo o Vojvoda fazendo muito boa campanha em quase os últimos anos, não dão tanta bola pro Fortaleza quanto ele merecia. Mas então, ele é muito melhor que o Dorival, que o Diniz, não tem nada. O Diniz com certeza. Que o Dorival, vou tirar a prova daqui umas 5 rodadas, eu digo o que eu acho do Dorival. Não, mas daí tu tá legislando em causa própria. Certo? Vamos ver se vai desligar aqui. Um abraço pra vocês, muito obrigado, né? Senão a gente continua falando até eu recarregar o Bluetooth aqui.